Agora nós vamos falar sobre o ciclo de violência, que nada mais é do que um jogo psicológico. O ciclo de violência tem 3 etapas: tensão, explosão e lua de mel, como a Gabriele já explicou. E o jogo psicológico tem 3 papéis: perseguidor, vítima e salvador. Como que isso tudo acontece? A tensão vai sendo criada quando vai sendo gerado o medo na situação que está acontecendo. O medo e a insegurança. Depois ela termina com a explosão, que é o ápice do ciclo de violência. Todo tipo de violência. E depois vai para a lua de mel, que é quando arrumamos desculpas que justificam uma situação que eu vivo, sofro, mas não consigo sair dela. Como acontece o jogo psicológico? O jogo psicológico é um jogo de poder, de manipulação. O perseguidor é aquele que vai criando aquele estado de tensão para gerar o medo e a insegurança da outra pessoa. E ele já sabe como jogar a isca certa para a pessoa entrar. Depois, a pessoa que recebe a violência durante a explosão é a vítima. E ela se sente muito enfraquecida, muito impotente. Ela sente medo, ela sente raiva por tudo aquilo que está acontecendo com ela. E ela sente uma tristeza profunda, porque não sabe, naquele momento, como sair daquela situação. Veja, aí aparece o salvador. O salvador no jogo psicológico é a pessoa que vem e fala: não, mas ele faz isso é porque ele te ama. Ele tem muitos ciúmes de você porque ele te ama demais. Não, ele está muito nervoso porque ele está desempregado. Ou seja, arruma justificativas para pôr panos quentes, para acomodar a situação e para que não haja mudança. Nada disso é consciente, mas são comportamentos repetitivos que podem e devem ser interrompidos. Por quê? Porque o jogo psicológico e o ciclo da violência traz um tremendo desgaste emocional, roubam a sua energia. Mas nós podemos nos libertar disso. E de que forma que nós podemos? Primeiro, aprendendo a lidar com as nossas emoções. Nós precisamos acessar essas emoções, dar nomes para elas, entender como elas acontecem, expressar com quem eu tenho confiança, porque quando eu expresso eu tenho um alívio. Então tem um lado emocional que precisa ser cuidado. E de outro lado, é muito importante um lado racional, que te faz você entender o que acontece, o porquê acontece. De um lado sentir, do outro pensar para mudar a forma de agir. Se você controla, entende, direciona o que acontece, você não está preso nessa situação. Você não está presa. Você pode se libertar, desde que você fique no comando da sua vida. Como quebrar esse ciclo de violência? Tem 2 chaves muito importantes que você tem que abrir. Primeiro, chama-se autoconhecimento, que é você se olhar
e identificar em você quais são as suas habilidades. Aquilo que você acha fácil fazer, aquilo que você faz bem e que já te ajudou em inúmeras situações da sua vida. Você percebe que você é boa naquilo. E precisa conhecer também as suas fragilidades, porque é nessas fragilidades que entram as iscas para você ir para o jogo psicológico e ir para a situação de violência. Então é muito importante que você identifique as suas habilidades e as suas fragilidades. Essas fragilidades, isso significa luz e sombra. E nós, para vivermos bem, precisamos aprender com esses dois lados, luz e sombra. Luz é a bagagem que a gente traz para enfrentar as coisas. E sombra são as nossas dificuldades, que quando a gente tem a coragem de olhar para elas e de trabalhá-las, a gente sai muito mais forte. Porque a gente ganha maturidade emocional, que é uma grande chave para você encerrar e fechar a porta do ciclo de violência na tua vida. Outra grande chave é o conhecimento, as informações sérias que você precisa ter, que representam o aspecto racional. Você, quando entende o que acontece, é muito mais fácil você arrumar estratégias para se libertar daquilo. Desta forma, se você fortalece seu lado emocional, se conhecendo habilidades e fragilidades, e você fortalece seu lado racional, entendendo o que acontece e buscando novas formas de lidar com aquela situação, você se liberta. Você fecha a porta para o ciclo de violência na sua vida e abre outras janelas para viver melhor. Você merece. Quais as conclusões que podemos chegar destes dois vídeos? Frente a esse ciclo de violência que acontece e que vai de geração para geração. Primeiro, você é o ponto de partida para que as mudanças aconteçam. E na medida que você muda todos que estão à sua volta pelo exemplo. Você muda as pessoas e as situações não é pelo que você fala, é pela forma como você age. Outra dica importante: não entre no julgamento. Deixa ir embora aquilo que já foi. O que aconteceu ontem é passado. A única garantia que nós temos é o momento presente. Viva um dia por vez. Presente, consciente, fazendo as escolhas para a sua vida que o seu coração pede. Outra dica: invista no seu autoconhecimento. Aprenda a se conhecer melhor. Isso vai trazer à tona toda a força pessoal que todo ser humano traz dentro de si e que às vezes fica encoberto por tantas coisas que acontecem e que a gente ouve. Ganhe autoconhecimento e conhecimento. Quanto mais você conhece, mais segura você se sente para se libertar e para, inclusive, ajudar outras pessoas. Aprenda a lidar com as emoções. Quanto melhor você lida com as suas emoções, mais forte interiormente você se torna. Quando for resolver problemas que acontecem no seu dia a dia, equilibre razão e emoção.
Expresse o que você sente. Fale do que você está sentindo. Ouça. Depois, canalize a sua energia para a parte racional. O que eu vou fazer perante isso que está acontecendo? Busque entendimento e vá para a ação. Um dia por vez. E sempre o último estágio é nós compartilharmos o que nós aprendemos. Ajudando outras pessoas, levando, acolhendo as pessoas que viveram aquilo que nós vivemos. Existe uma história que é a do curador ferido, que é aquela pessoa que viveu aquela situação, ela tem uma condição infinita de ajudar outras pessoas. Compartilhe, dê o seu depoimento, compartilhe o que você aprendeu e vai aumentando essa rede de mulheres que se ajudam, que se apoiam e que levam todas a um crescimento. Existe essa força dentro de você. Vamos juntas, tragam essas mulheres para o Somos Todas Marias. Vamos empoderar cada uma para que ela seja ela mesma e para que ela faça escolhas conscientes para a sua vida e não deixe esse ciclo de violência se perpetuar de geração para geração. Chegou o momento é agora.